A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Mensagens ao coração. Isso foi uma resposta, porque tenho feito alguns questionamentos a Deus a respeito de pessoas que estão perdidas nesse mundo. A gente tem conhecimento de algumas pessoas que têm passado por algumas lutas e provações, mas que não são cristãos. E a minha pergunta era: Senhor, por que essas pessoas não enxergam o óbvio? Onde está o senso crítico, Senhor? A gente fala e às vezes parece que nada acontece. E o Senhor tem dado uma palavra, e eu acredito que essa foi uma resposta do Senhor. Eu convido vocês, igreja, a abrir comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. O título dessa mensagem é: Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida? E esse meu questionamento ao Senhor é algo que levou dias e eu ficava: Senhor, eu não consigo compreender. Você oferece o caminho, a pessoa mostra aquela pessoa na palavra e às vezes parece que nada acontece. O Senhor falou comigo através dessa palavra muitíssimo. O Senhor falou que todas as vidas têm um valor muito especial para Ele. Vamos ler a partir do verso 1, Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos ler até o verso 20 de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20. Eu peço para você que você não feche a sua Bíblia ao longo da pregação, que você possa manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai de vez em quando retornar a palavra para que a gente possa meditar. Versículo 1 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Verso 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Verso 9 diz: Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu
para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Verso 12. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nessa noite, Pai, eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu nada sou, Senhor Deus, sou pó e cinza, Pai. Mas que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, que não seja nada vindo de mim, Senhor, mas que a Tua palavra, Pai, possa alcançar corações que precisam, Senhor, nessa noite. Senhor, faça a Tua vontade e fale através de mim. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis nos sentar? Vocês já pararam para imaginar quantas pessoas existem no mundo hoje? De acordo com estudos de estatísticas, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso mesmo, quase 8 bilhões. Somos pessoas de diferentes etnias e religiões. Somos negros, pardos, índios, brancos, amarelos, religiosos, ateus, agnósticos, pessoas ricas, pobres, doutores, iletrados, pessoas em diversas partes do mundo, em selvas ou em grandes cidades. A Bíblia nos garante que Deus ama cada um de nós, que Ele conhece cada um, mesmo sendo uma população tão numerosa. Ele tem um amor tão profundo por nós, que mesmo se a população do planeta se resumisse a apenas uma pessoa no mundo, Deus viria e se entregaria na cruz por ela. É assim que o apóstolo Paulo entendeu. Foi dessa forma que ele entendeu. Ele disse assim: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sei se vocês perceberam o texto que antecede o texto lido por nós. Se vocês abrirem e derem uma olhadinha no último texto, antes do texto que nós lemos, esse texto fala sobre Jesus enfrentando uma grande tempestade no mar da Galileia. Ele relata aquele momento em que ele e os discípulos estavam dentro do barco e uma grande tempestade os assolou. Era noite, os discípulos estavam amedrontados, aflitos e desesperados. Eles enfrentavam um grande temporal de ventos e ondas enormes se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já não estava mais aguentando e estava se enchendo de água. Os discípulos, no auge do seu desespero, foram à popa do barco acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo. E clamando por socorro, eles se puseram a pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda. Jesus se levanta, repreende o mar e o vento, e de repente, ao som da sua voz, tudo fica calmo. Isso foi antes de ele chegar ao local onde estava aquele homem. O mais interessante é que Jesus não retorna para sua casa em Cafarnaum. Ele não retorna. Pelo contrário, ele muda a rota e ele segue para o lado oriental do lago, para as montanhas de Golã. Ele segue para a região dos gentios, em Decápolis, para a cidade chamada Gadara. Essa era uma região extremamente gentílica e pagã.
E não sei se vocês sabem, os judeus, eles não comem carne de porco, eles não fazem criação de porcos, porque para eles aquele animal é um animal imundo. Essa cidade hoje, ela se situa no norte da Jordânia. Jesus e seus discípulos desembarcaram ao sopé da montanha, ao sopé grande desse penhadeiro, onde se encontrava um cemitério. Os discípulos não deviam estar entendendo o porquê de Jesus mudar a rota. Eles não deviam estar entendendo nada. Mudar a rota para aquele lugar tão estranho, que não era comum nem para eles. Mas Jesus sabia a razão da sua ida naquele lugar. O motivo era um homem que antes fora rejeitado pela sua família, que fora rejeitado pela sociedade, um homem que havia perdido a sua dignidade, sem nome, sem valor para a sociedade, um homem que teve a sua vida arrasada pelo diabo e se tornou prisioneiro das forças espirituais malignas. Jesus enfrenta uma viagem, enfrenta uma tempestade horrorosa, rumo a um território gentílico, de noite, simplesmente por causa desse homem. Ele não entrou na embarcação durante o dia, ele entrou na embarcação à noite, para piorar. Enfrentou uma terrível tempestade para chegar a um lugar que nenhum dos discípulos conheciam. Jesus ama o homem com todas as suas mazelas. Independente da sua etnia, do seu status, da sua cor, com todas as ruínas que o homem tem, Jesus vem ao encontro desses homens para trazer libertação, transformação e salvação. O diabo tirou desse homem tudo que ele possuía. Vocês podem imaginar o cenário? Ele tirou a saúde, a família, a dignidade, a paz. Ele tirou tudo. Ele está sem casa, nu, sem paz, sem sossego. Ele está em um cemitério, vivendo em túmulos, em meio aos mortos, ferindo-se com pedras, perturbado, cheio de raiva, de fúria. Ele representa uma ameaça para a sua sociedade, para as pessoas, para a sua família. E não bastasse toda essa miséria humana, ele carregava dentro de si uma legião de demônios. Por saber da urgência de salvação desse homem, Jesus, o Filho de Deus encarnado, faz uma viagem para pôr fim a essa situação. Isso traz para nós uma grande lição. Para Deus não existe ninguém irrecuperável. Ninguém. Isso significa que não existe caso perdido para o Senhor. Isso traz para nós uma nova perspectiva. A esperança do milagre, da conversão, da transformação, da regeneração. Vejamos o que o diabo fez na vida desse homem. A gente vai enumerar algumas coisas que o diabo fez. Número 1, ele estava possuído por uma legião de demônios. Muitas pessoas hoje são brinquedos de Satanás, mas não estão possessas. São escravas do pecado, mas não estão possessas. Mas esse homem do texto, ele estava possesso. Ao responder a pergunta de Jesus, ele diz, legião. Quando Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, legião, porque somos muito. Quem responde não é ele, mas as entidades que tomavam conta dele e agiam através dele, perturbavam a mente dele. Só para a gente entender o grau de escravidão desse homem, é necessário entender o significado da palavra legião. Legião é um termo militar que se refere a uma força armada de 6.000 homens no exército da Roma Antiga. Exatamente isso, 6.000 homens no exército da Roma Antiga. A legião era um destacamento militar mais temido da época, composta de guerreiros, os guerreiros mais perigosos. Quando a legião romana entrava numa província, ela destruía tudo e ela matava todos. Esse texto nos mostra que também existem forças malignas que não podem ser combatidas com armas carnais, que está em ação no curso da história. Essas forças, elas destroem famílias, elas destroem vidas, fazendo com que elas se tornem escravas, vítimas da morte espiritual. Se olharmos ao nosso redor, não é isso que a gente está vendo hoje, no nosso contexto social,
É uma sociedade ferida. Hoje temos uma sociedade desumanizada, uma sociedade bestializada por uma força maligna que veio somente para matar, roubar e destruir. Esse homem não tem controle da vida dele, ele não tem controle das suas próprias decisões, ele não tem personalidade nem identidade, porque até isso o diabo roubou dele. E ele pode fazer isso com cada um que der a brecha para ele, roubar até mesmo a identidade dessa pessoa. Ele não controla nem os seus próprios gestos. O homem desse texto ele não tem controle dos seus próprios atos, dos seus gestos, porque dentro dele existe uma legião de entidades malignas. Muitas pessoas pensam que a possessão demoníaca ela tem uma manifestação assombrosa, como nos filmes de terror, nos quais as pessoas reviram o olho, falam com uma voz estranha. Muitos desenham esse tipo de perfil de um endemoniado. Muitos fazem essa concepção. Mas lembre-se que Judas Iscariotes foi tomado por Satanás. Ele não revirou o olho, ele não falou palavras estranhas, ele não mudou a voz, ele deixou a mesa da ceia, deixou Jesus e seus discípulos e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Há muitas pessoas com boa aparência hoje no meio da sociedade, roupas estilosas e escritórios milionários no mundo, que por ganância, amor ao dinheiro ou até mesmo a falta de perdão, todas elas são tomadas por Satanás. Número 2, a força maligna deste homem não pode ser contida. Ele tinha uma força descomunal. A palavra de vida diz que colocaram correntes nele, cadeias, e elas foram despedaçadas. Ele não tinha uma força humana, mas era uma força sobrenatural, uma força maligna que agia na vida dele e que o levava à destruição. Número 3, o texto em Mateus e Lucas, se vocês depois quiserem verificar, ele nos informa que o espírito maligno que habitava nele levava ele a um sentimento de fúria e violência. Eu vou contextualizar, olha ao nosso redor, na nossa sociedade. Vemos esse ódio que ultrapassa o entendimento humano. O que leva uma pessoa a matar um homem a pauladas, por exemplo? O que leva o indivíduo a despejar sua raiva, sua ira em uma pessoa indefesa, como vimos nos últimos dias, na última semana? Se a gente prestar atenção nos filmes, nesses filmes de Hollywood, o grau de violência que é empregado nas histórias dos enredos é algo anormal. É uma violência que não tem relação com a realidade da vida, por mais sanguinária que esteja essa sociedade. Os filmes exploram um grau tão grande de violência que nos leva a crer que por trás de todo o enredo existe uma mente maligna e furiosa para destruir o ser humano, a família e a sociedade, e tentar legalizar, normalizar aquilo que aos olhos de Deus não é normal. Número 4, o texto nos mostra que esse homem tem dentro de si um senso de flagelo e autodestruição. Exatamente isso. Ele se cortava com pedras. Esse homem tem dentro de si ele não tem dentro de si um senso de autopreservação. Não existe isso nele. Mas o homem normal, o homem que está na presença do Senhor, e até o homem que tem o seu senso normal, ele tem um senso de autopreservação. Você já percebeu que se alguém lança um objeto contra você, como uma lança ou uma pedra, seu corpo se retrai para proteger? É automático, é instantâneo. No entanto, esse homem, porque nós lemos no texto, ele se entrega a total autodestruição. O inimigo faz exatamente isso com as pessoas. Elas perdem o amor próprio, por exemplo. Elas perdem o sentido da vida. Elas perdem o sentido da vida nas drogas, na prostituição, na soberba, na ganância. Número 5, esse homem está em um contexto completamente impuro. Olha para esse homem e o cenário que está ao redor dele. Ele está em um país gentil, vivendo em sepulcros, cercado de uma manada de porcos.
E além disso, ele está tomado por espíritos imundos. Quando o diabo consegue uma pequena brecha, ele vai induzindo, ele vai empurrando as pessoas para uma vida de impurezas. Ele retira das pessoas o senso crítico do que é santo, do que é puro, perfeito, do que é legítimo, do que é belo. Ele muda a existência dessa pessoa, deformando o seu caráter. Satanás leva esse homem a uma vida de tormento. Se a gente vê lá em Romanos 1, diz que o homem, quando ele se entrega às suas paixões, Deus deixa que ele se entregue, porque ele afoga a vontade de Deus no seu coração. Ele mata a voz de Deus, ele não quer ouvir, então Deus o entrega às suas paixões. O gadareno, ele gritava dia e noite, cortando-se com pedras, entre o sepulcro, nas colinas. Você consegue imaginar como falta paz e descanso e equilíbrio para a mente e coração desse homem? Pense nessa situação. É uma demonstração do que o inimigo pode fazer na vida do ser humano. Ele transforma o homem em um brinquedo. Ele consegue acabar com a sua vida, ele consegue acabar com a sua dignidade, sua sanidade mental, a paz, a harmonia, o casamento, a honra, a sua própria identidade, família. Ele consegue acabar com o corpo daquela pessoa possuída por ele, por fim destrói a sua alma. Agora nós vamos olhar no outro ângulo e analisar o que a sociedade fez por esse homem. O que ela fez por esse homem? Primeiro, ela desistiu dele. A sociedade, por esse homem gadareno, ela desistiu dele. As organizações governamentais, elas têm uma responsabilidade, a responsabilidade de ajudar os cidadãos em alguns aspectos. No entanto, há certas circunstâncias que ela não consegue oferecer auxílio, porque transcende o poder de ação das ferramentas que elas possuem, as ferramentas técnicas. É necessária uma intervenção espiritual. Esse é um campo que as forças e o conhecimento humano não têm eficácia para agir. É a respeito disso que o apóstolo Paulo trata quando ele diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está escrito em Efésios 6:12. Essa luta não é travada com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, para jogar por terra toda ação maligna. A sociedade desistiu desse homem. Ele se tornou um problema para a sua família e para a sociedade. Os recursos que a sociedade tem para a solução do problema dele são totalmente falíveis, são limitadas. A sociedade até tenta, na sua limitação. Eles acorrentam ele. De acordo com o texto lido, eles tentam acorrentá-lo, mas em vão, porque ele consegue quebrar as algemas. Por isso, só Jesus pode trazer esperança para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão cativos do inimigo, aqueles que estão machucados, acorrentados pela escravidão do pecado e arruinados pelas forças demoníacas. Mas aqueles que têm uma vida luxuosa, cercados de fama, dinheiro e poder, esses também podem ser cativos do inimigo e alvo de ataque, sabia disso? Esses também podem. O humanismo idolátrico, materialista, ateísta é uma forma sutil e muito perigosa de levar as pessoas à escravidão e à morte eterna. Elas podem se apegar ao conforto de tudo que o pecado está oferecendo e não querer saber de Jesus. Agora, o que você acha que Jesus fez por esse homem? O que o texto nos diz que Jesus fez por esse homem? Vamos enumerar. Primeiro, ele trouxe libertação, quebrando as correntes que o aprisionavam. O Gerazeno, depois de muito tempo sem saber o que era o alívio do perdão pelos seus pecados, depois de muito tempo sem saber o que era paz, equilíbrio, harmonia, alegria de viver, ele experimentou a completa libertação.
Jesus é capaz de dar todas essas coisas para a vida daquele que precisa e que clama por Ele. Número 2, Jesus devolveu a dignidade desse homem, para a vida desse homem. Após a libertação, esse homem é visto sentado aos pés de Jesus. Antes, esse homem não tinha sossego, ele não sentava, ele não descansava, ele vivia entre sepulcros, correndo de um lado para o outro, gritando, em tormenta. Depois de liberto, esse homem consegue experimentar a serenidade aos pés de Jesus. Talvez você hoje não tenha paz no seu coração e tudo ao seu redor não faz sentido algum. Você pode ganhar muito dinheiro, mas talvez não tenha paz que excede todo entendimento. A sua alma pode estar inquieta. E essa passagem na Bíblia nos mostra que Jesus pode acalmar o seu coração. Você vai poder experimentar a doce e suave presença de Jesus, assentado aos pés dele, ouvindo sua doce palavra e aprendendo com ele. Número 3, esse homem agora está vestido. O importante notar é que desde o Éden, Satanás quer deixar as pessoas nuas, com as suas vergonhas expostas. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele fez isso lá no jardim do Éden. E foi necessário que Deus matasse um animal para cobrir suas vergonhas. A Bíblia não dá destaque sobre essa morte desse animal para que ele pudesse fazer roupa de peles de animais, mas nós sabemos que houve um sacrifício. Lá no Éden, o Senhor já estava tendo um meio de redimir o povo, de trazer as pessoas, de dar a possibilidade às pessoas de clamar o seu nome. É perceptível hoje, por exemplo, no meio da nossa sociedade, como a sensualidade também está tão forte. A necessidade de atrair pessoas usando sensualidade é visível na cultura brasileira. E no mundo fora, nas músicas, nos filmes, novelas, séries, teatro, existe uma apelação à sensualidade que a mídia está conseguindo normalizar. Aqueles que têm um real encontro com Jesus, elas passam a valorizar o respeito próprio e o pudor e repudiar todas essas coisas. As nossas vestes, por exemplo, elas podem revelar muitas características ao nosso respeito. Existem campos de estudo que afirmam que a nossa maneira de vestir, ela pode revelar muito a respeito dos nossos gostos, das nossas intenções e da nossa personalidade. Quando você tem um encontro com Jesus, você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que não pode usá-lo de maneira irresponsável e levar outra pessoa ao pecado. Você é responsável por cuidar do seu corpo com dignidade. E aí eu digo, esse lema feminista que a gente ouve, várias mulheres gritando, colocando na mídia, meu corpo, minhas regras, ele não pode ser aplicado por servas e servos do Senhor, por exemplo. O seu corpo segue as regras que estão na Bíblia, se você realmente é servo ou serva do Senhor. São as regras que a Bíblia diz, que vão ditar, vão orientar a forma como nós cuidamos do nosso corpo. Número 4, o texto nos diz também que esse homem está agora em perfeito juízo. Os estragos que foram feitos no corpo e na mente desse homem foram revertidos. Se alguém é julgado com uma doença mental, de forma errada, Jesus pode reparar. Existem muitas pessoas que podem ser tratadas como quem tem uma doença mental, mas na verdade sabem tratar de demônios. Muitas pessoas hoje podem estar fazendo tratamento medicamentoso, quando na verdade precisam de libertação espiritual. Esse homem descrito nessa passagem deveria ter sido visto, e deve ter sido visto como louco por muitas pessoas, mas ele tinha um problema muito maior, problema espiritual. Tanto é verdade que no momento da sua libertação, ele ficou em perfeito juízo. Ele não precisou fazer aplicação de nenhum recurso humano. O encontro com Jesus bastou. Ele não precisou de remédio, ele
forma alguma. Quando se faz necessário, às vezes é necessário que o homem tenha um tratamento medicamentoso. Deus, ele disponibilizou ao homem o conhecimento da ciência para tratar pacientes doentes, inclusive de doenças da mente. Devemos reconhecer a eficácia dos tratamentos disponíveis hoje, mas no caso do gadareno, ele precisou de uma intervenção espiritual. Porque o problema dele não estava aqui na mente. O problema dele é que ele era atormentado por uma legião de demônios. Então, nenhuma intervenção medicamentosa iria conseguir ser eficaz para aquele homem. Número 5. Jesus deu a esse homem um propósito. Ele deu a esse homem uma linda missão. Ele se tornou um missionário. Talvez hoje aquela pessoa que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, só traz tristeza e desgosto para o seu coração, seja a pessoa que Deus vai transformar e Ele vai trazer alegria para você e para a sua família. Aquele homem que era uma causa perdida, ele se tornou um missionário. E se tornou um missionário visitando as 10 cidades, porque Decápolis quer dizer 10 cidades. Ele foi visitando cada cidade, testemunhando o que Jesus fez na vida dele. Ele se tornou um missionário. Outro fato que deve chamar a atenção, e que esse texto está repleto, é de petições. Está cheio de pedidos a Jesus. Os primeiros a pedir são os demônios. Quando Jesus chega em Gadara, aquele homem cheio de demônios corre, se prostra diante de Jesus, o adora, chamando-o de filho do Deus Altíssimo, temendo que Jesus o atormentasse. E eles fazem 3 pedidos. Primeiro pedido, eles pedem que Jesus não os atormente. Jesus é o nosso libertador e Ele também é o atormentador dos demônios. Segundo pedido, não nos mande para fora do país. Terceiro, manda-nos para esta manada de porcos. O texto nos informa que Jesus atendeu os 3 pedidos. Talvez você se pergunte, por que Jesus atendeu os pedidos dos demônios? Primeiro, Ele atende esses pedidos para mostrar para mim e para você que demônios não são uma lenda. São reais. São seres reais. Eles existem bem como o diabo existe. E eles são perigosos. Eles vivem no mundo espiritual que nós, com os nossos olhos humanos, não conseguimos enxergar. São espíritos malignos que roubam, matam, mentem. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O segundo motivo de Jesus responder aos pedidos desses demônios é para demonstrar quão distorcidos são os valores de uma sociedade corrompida, pois dá mais valor aos porcos do que a gente. Hoje a gente vê muitas pessoas que dão mais valor a animais do que a gente. Isso está muito em alta. Segundo lemos no Evangelho, segundo escreveu Marcos, eles expulsaram Jesus da terra deles. Aqueles homens que se aproximaram de Jesus, eles não se aproximaram porque tinham interesse em conhecer Jesus, em conhecer aquele homem que tinha liberto o gadareno. Não, eles expulsaram Jesus da sua terra. Eles davam mais valor aos porcos do que gente. Os gadarenos não deram menor valor àquele homem enquanto demoniado, e nem enquanto curado e apto a voltar a viver em sociedade. Eles preferiram expulsar Jesus da sua terra. Jesus, com certeza, acabou o pedido deles e saiu da terra deles. Porque Jesus é um gentleman. Ele é educado. Ele não vai insistir se você não quer. O terceiro pedido, o terceiro motivo, Jesus permitiu esclarecer, permitiu esse pedido para esclarecer que tem autoridade e poder sobre todas as coisas.
Jesus tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Os demônios vão onde Jesus mandar. As obras do diabo só podem acontecer porque existe permissão. Jesus já venceu o diabo, saqueou o território dele. Se estamos aqui hoje é porque Jesus venceu a batalha por nós. Ele nos arrancou das mãos do inimigo com mão forte, com mão poderosa. Todos nós, eu, você, todos nós estávamos subjugados por Satanás. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só podemos enxergar o amor de Deus porque Jesus, em sua grande misericórdia, Ele tirou a venda dos nossos olhos. Hoje nós temos uma missão, a missão de levar a mensagem a outras pessoas, para que elas possam passar pela mesma transformação que nós experimentamos. Jesus também atende o pedido dos gadarenos. No versículo 17 diz que rogaram que ele se retirasse da terra deles. Jesus não argumentou, como eu disse. Jesus entra no barco e vai embora. Agora, nada mais triste para a vida de qualquer ser humano, em todos os âmbitos, do que dispensar Jesus. Nada é mais triste do que mandar Jesus embora. Às vezes a gente diz, mas eu não mandei Jesus embora. Mas no momento que você não ouve a voz do Senhor, no momento que você não para analisar, para ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, ou você até ouve, mas você deixa para amanhã, para fazer para amanhã, ou quando você estiver próximo da morte, aquilo que Jesus te pede, aquilo que Jesus fala com você, você está dispensando Jesus. O gadareno também fez um pedido. Aí vocês vão ler comigo o versículo 18. Verso 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, vá para seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. Esse texto revela que o primeiro território da nossa ação missionária deve ser a nossa casa, nossa própria família. Naquele território onde um dia fomos um problema, agora deve ser o local da ação de Deus, através da nossa missão. Onde um dia trouxemos tristeza, choro, angústia dos nossos pais, para a nossa família, é onde Jesus nos envia a cumprir o nosso ministério. Onde um dia fomos agentes de morte, de insegurança, de medo, agora nós temos a missão de levar a esperança. Jesus também dá instruções claras para esse homem. Ele diz: vá, conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. Não há testemunho mais poderoso que esse. Eu era cego e agora posso ver. Eu era cativo e agora eu sou livre. Eu era arruinado e agora Jesus me restaurou. Eu vivia sem perspectiva, mas agora eu olho para o futuro com fé e esperança. Eu andava nas trevas, mas agora eu sou filho da luz. Eu não tinha prazer na minha vida, vivia atormentado, mas agora eu tenho prazer de viver, porque eu sei que o meu Redentor me garante a vida. Conte-me como Jesus teve compaixão de ti. Como Jesus teve compaixão de você? De onde o Senhor te tirou? Tenta imaginar, você que já é salvo em Cristo, como Jesus te resgatou, de onde Ele te tirou. O verso 20 nos informa: Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Jesus sai de Gadara, mas antes de sair, Ele deixa um missionário. Ele deixa alguém para falar e mostrar como Deus é maravilhoso. Nossa igreja aqui em Vila Maria Helena, nós temos uma missão, a missão de alcançar vidas nesse bairro, nessa cidade. Pessoas de diferentes contextos, níveis de escolaridade, de necessidade. Nós precisamos alcançar todas as pessoas ricas ou pessoas pobres, intelectuais ou gente que não sabe escrever, influentes na sociedade ou gente simples, comum. Se essas pessoas não estão em Cristo, elas estão perdidas, elas estão arruinadas, sendo brinquedo nas mãos do inimigo, como barcos sem âncora, sendo levadas para qualquer lugar que o vento soprar.
Nós precisamos entender essa urgência, o ID de Jesus. Nós, como igreja, precisamos ter essa mesma pressa, a mesma compaixão que Jesus teve após um dia exaustivo, um dia exaustivo de ensino e uma noite tempestuosa e cansativa. E ele se encaminhou para uma região distante, para um cemitério, porque um homem, não foi uma cidade, um homem estava precisando de libertação. Ele estava precisando de perdão e de uma nova vida. A pergunta que nos é feita hoje é: o que Jesus fez na sua vida? Quantas pessoas na sua família ou ao seu redor sabem o que Jesus fez na sua vida? Quantas pessoas no seu trabalho, na sua escola, sabem o que Jesus fez na sua vida? Você não recebeu a salvação só para ir para o céu. Nós não recebemos a graça de Deus só para a gente poder gozar as maravilhas do céu. Se fosse assim, Jesus já teria levado a mim e você para lá. Você está aqui hoje porque Ele tem um propósito na sua vida de enviar você e salvar outros através de você e do seu testemunho. Então vá e conte para os outros o que Jesus fez, como Ele teve misericórdia de você. Esse homem gadareno, ele obedeceu essa ordem e todos se admiravam porque ele contava a história da sua própria vida. Que nós também nos coloquemos à disposição para testemunhar o que Deus fez por nós. Amém? Vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, queremos ser instrumentos nas tuas mãos hoje. Queremos, Pai, ser usados por Ti para que possamos alcançar outras vidas, Pai. Senhor, usa as nossas vidas, as nossas bocas, Senhor, e que possamos, Senhor, alcançar aqueles que estão perdidos nas trevas, Pai. Que essa palavra hoje, Pai, possa trazer para nós o incômodo de sair e propagar o Evangelho que cura, Pai. Que não possamos ser egoístas, mas que possamos